te fazer uma pergunta. Porque você anda muito por aí, é ouvido por todo mundo, ouve todo mundo, está em todos os círculos. Será que a elite brasileira está entendendo o que está acontecendo com o mundo? O que me deixa triste, e acho que você também compactua comigo, e o professor Paulo Nogueira, que já esteve com você, também compactua conosco, né? Nós não temos uma elite brasileira, né? A elite brasileira nossa é vassala dos Estados Unidos, né? Então a gente não tem, acho que o Paulo Nogueira fala isso nos livros, a gente não tem uma burguesia nacional, né? Que é aquela elite econômica que pensa no país, né? Uma elite econômica nacionalista, que está pensando única e exclusivamente no interesse do Brasil, e obviamente a partir desse interesse você traça a sua estratégia na geopolítica mundial para que você se posicione em direção ao plano que o Brasil deveria ter de desenvolvimento. Nós não temos, a nossa elite econômica está pensando só em ter ganhos financeiros, e eles acham que se alinhando completamente aos Estados Unidos, eles terão esse ganho, né? O nosso agronegócio, quando você olha sob o ponto de vista do espectro político, é um agronegócio de direita, mas ele também, agora, obviamente, sempre que interessa e tem um interesse econômico, ele vai se alinhar à China justamente porque abriu uma janela de oportunidade, aí, principalmente para o agronegócio. Mas, sob o ponto de vista da nossa indústria, né, do desenvolvimento da nossa economia como um todo, o Brasil precisaria ter um projeto nacional, e a gente só consegue ter um projeto nacional porque se a gente tiver uma elite econômica que pense no país, uma elite econômica nacionalista, né? Mas aí que tá, né, Zé? Você quer ver um negócio? Você vê as perseguições que o Juscelino sofreu, Juscelino Kubitschek. Eu fui dar uma palestra ano passado no Congresso, e eu falei, olha, sempre que eu estou em Brasília, eu lembro das injustiças que o JK sofreu. E ele tinha um projeto, uma visão de Brasil, uma visão desenvolvimentista. Você vê depois o que a Dilma passou também, né? Então, o problema todo é esse nosso atraso. É uma elite que parece, a impressão que eu tenho, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que para essa elite, ficando tudo como tá legal. E eles não veem o seguinte, é o que a gente sempre fala, eu e o Paulo a gente sempre conversa, né? Que os bons empregos estão na indústria. A gente não pode continuar sendo o fazendão do mundo, né? Aí eu te pergunto, o que falta para industrializar o Brasil? Porque, na verdade, assim, quando a gente olha o projeto econômico como um todo, assim, os melhores empregos e os melhores salários e a melhor produtividade está na fronteira tecnológica, né? Então, se a gente fosse dividir a economia, sei lá, em 3 fatias, você tem a alta tecnologia, a média aqui, né, o medium tech e o que a gente chama do low tech, né? Então, se eu fosse dividir o projeto industrial do Brasil, teria esses 3. Os países que estão na frente, obviamente, os países que estão na fronteira tecnológica, que é no high-tech, né, produzir tecnologia qual que é a lógica, do ponto de vista comercial e do marketing, né? Para quem não sabe, eu sempre brinco que eu sou formado em marketing também, é você conseguir diferenciar um produto, né? Então, em marketing a gente estuda, se você não consegue diferenciar um produto, você tem uma commodity, né? Que é o que o Brasil exporta, matéria-prima, commodities agrícolas, metálicas, minerais. Então, são produtos que você não consegue agregar valor, então você está sujeito a seguir o preço do mercado internacional, que aí, em economia, a gente fala, você é um tomador de preço. Se o preço cair, caiu, você não consegue formar esse preço. E quando você começa a caminhar para a fronteira tecnológica, né, para produtos de mais alta tecnologia, aí você é um formador de preço, né? Que eu dou sempre o exemplo que todo mundo gosta de usar, um iPhone, né? A Apple é uma formadora de preço, porque ela agregou tanta tecnologia, tanta inteligência nesse produto, que ela agregou valor, esse valor é percebido, né, pelos consumidores, pelo mercado consumidor, e por isso ele consegue colocar o preço que ele quer e vender pela margem que ele quer. Então, esses produtos de alta tecnologia é o que traz as maiores divisas para o Brasil, para o país, porque você você é um formador de preço, né? Você não é um tomador de preço. Só que quando você consegue fazer isso, todo esse ganho de produtividade, esse ganho econômico que você tem, ele consegue se espalhar e trazer toda a produtividade do país para cima e com isso os seus salários, né? Então você vê que os países estão nessa fronteira tecnológica, mesmo ele tendo indústrias medium tech e low tech, o salário de um trabalhador numa indústria low tech num país que está na fronteira tecnológica é muito maior do que o salário de um trabalhador low tech que está num país como o Brasil, né? Então, você caminhar sempre em direção à fronteira tecnológica é o caminho para você ter ganhos de produtividade, ganhos econômicos, você passa a ser um formador de preço, né? Você não fica competindo
com quem não tem a mesma tecnologia que você. Então, sob o ponto de vista do projeto de país, um projeto de desenvolvimento, é você desenvolver a sua indústria em direção à fronteira tecnológica, e você só consegue isso com um apoio pesado e fortes investimentos do Estado, não só com políticas industriais, mas também com investimentos em ciência e tecnologia, né? Pesquisa e desenvolvimento, que é o que a China soube fazer muito bem ao longo desses 40 anos aí do modelo neoliberal, né?